Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje eu vou te dar algumas dicas de como fazer a interpretação de diversos tipos de texto. A primeira dica é leia o texto pausadamente. Então, o primeiro contato com o texto, ele é importante. Por isso que você deve ler devagar, sem interromper a leitura, porque é importante você saber sobre qual assunto é tratado nesse texto, qual é a posição desse autor sobre o tema comentado no texto. Então, leia com calma, leia devagar, sem pressa, leia pausadamente. A segunda dica é tire do texto, extraia do texto todo o conteúdo, imagens e tabelas. Se o seu texto for um texto informativo e ele apresenta tabelas, apresenta infográficos, imagens, extraia desse texto ou desses elementos informações importantíssimas para a interpretação do texto, para você saber qual é o assunto sobre o qual o texto apresenta. Terceira dica, ou próxima dica, vamos trabalhar assim, né? Próxima dica, que vai chegar uma hora que eu vou ser, 20ª dica, se a professor é 30ª, tá bom? A próxima dica é, releia o texto e marque todas as palavras que você não sabe o significado. Porque para você saber sobre o assunto, você precisa saber tudo sobre o assunto. É a lógica, né? Mas acontece de em alguns momentos você não sabe o significado daquela palavra. E isso dificulta interpretar o texto e dificulta a sua interpretação. Eu tenho esse hábito. Eu tenho o hábito de vou ler um texto, um artigo, e eu não sei o significado dela, e se eu não tiver dicionário ali, eu faço um círculo nela, faço um círculo na palavra. E se eu estiver em casa com o meu dicionário, ou até mesmo tiver acesso à internet, e estiver lendo a palavra lá, e essa palavra eu não sei, eu faço uma pesquisa e ao lado da palavra eu coloco o significado dela. Porque na próxima vez, quando eu fizer uma releitura, eu já sei que o significado daquela palavra. Próximo. E aí, já é a próxima dica, né? Você anota, você deve anotar o significado dessas palavras na folha. Ou se você estiver fazendo um fichamento, você pode também anotar no fichamento o significado dessas palavras. Mas é importante ver o significado dessas palavras. Senão você vai ter dificuldade de compreender o texto, entender o que o texto está falando. A próxima é, separe os parágrafos do texto e releia cada um deles fazendo um resumo. Porque é importante você saber que em cada parágrafo o autor vai apresentar uma ideia. E uma forma de absorver essa ideia é, em cada parágrafo, você deve fazer um resuminho. Ou seja, colocar esse parágrafo com as suas próprias palavras. Assim você consegue entender melhor, consegue resumir, agregar ideias ao que você leu. E evita ideias ou tomada de decisões precipitadas, que você pode estar fugindo do assunto e tirar conclusões erradas sobre o tema. Então separe por parágrafos, o conteúdo ou o assunto de cada parágrafo. Isso te ajuda bastante. Próxima ideia é, elabore uma pergunta para cada parágrafo. Quando você vai fazer o resumo, é muito fácil transformar esse resumo em um texto agradável ou compreensivo através de perguntas. Então, ao você ler um parágrafo, transforme aquele parágrafo em perguntas. E através dessas perguntas, você consegue fazer o seu resumo. Você vai perceber que muita coisa que estava escrita no texto, na primeira leitura, no momento de uma leitura rápida, você não tinha entendido. E através de perguntas do texto, através do resumo, você começa a falar assim, uou, era isso que queria dizer. É isso. Beleza? Entendeu? Compreendeu? Você está anotando, né? Espero que você esteja anotando essas dicas, hein? Não, tô brincando. Você pode voltar esse vídeo várias vezes, quantas vezes quiser, e você pode ver essas dicas de novo. Ou voltar aqui novamente, ver esses vídeos, ver mais vídeos. Vamos lá! Próximo aqui. A próxima dica é, marque as ideias importantes no texto da sua opinião. Ao ler o texto, ao ler o parágrafo, assim, essa ideia aqui é importante, essa ideia é essencial, essa ideia faz parte da ideia central. Você sabe que o texto tem uma ideia central,
e ao decorrer do texto ele vai apresentando várias ideias que justifiquem essa ideia central. Então é importante você grifar ou marcar as ideias importantes ou as ideias principais do seu texto, tal, do texto que você está lendo, não do seu texto. Você entendeu? Você entendeu. Beleza. Próximo, vamos lá. Faça um novo texto com suas palavras, mas siga a ideia do autor. Lembra lá as dicas de fazer um resumo e também fazer, por meio de perguntas, abstrair a ideia do texto? Então, uma forma importante de você entender aquilo que você leu é escrever com as suas próprias palavras aquilo que você acabou de ler. Porque você vai organizar agora as ideias que você retirou, que você achou importante. Porque aí você vai saber qual forma usada no texto, para que público foi direcionado esse texto, o que o autor queria dizer. Então, quando você faz esse exercício, com o tempo vai se tornar tão simples e fácil que você vai assim, caramba, eu vou lá no canal do professor Nelson deixar um comentário. Obrigado, professor. Entendeu aí, né? Vamos lá. Eu trouxe para você estratégias de leitura em que você, através de uma leitura adequada, você consegue compreender melhor o texto. Então, a primeira dica para você ler o texto com qualidade é ler o texto com atenção, ler o texto devagar. Lembra a primeira regra lá? Então, quando você lê o texto com atenção, você começa a compreender melhor o texto. E se você não entendeu, sem crise, volte e releia, e vai parecer que em alguns momentos você fica, caramba, era isso que eu teria ter dito, ou o texto estava dizendo dessa forma. Então, sem pressa, leia com atenção, volte várias vezes se for necessário. Isso é uma dica importantíssima. Próxima, faça um resumo, sintetize as ideias principais do texto. Lembra a dica? Retire. Quando você retira e faz um resumo, você vai ver que essa técnica ajuda a organizar melhor os temas ou as ideias abordadas no texto. Você tem uma compreensão melhor. Então, faça um resumo, porque você vai compreender melhor, você vai colocar na prática a ideia apresentada no texto. A próxima é ler nas entrelinhas. Você vai perceber que o autor, em alguns momentos, ele deixa algumas ideias ali escondidas no texto, não tão claras. Então, você vai perceber que algumas ideias ali ele não queria deixar explícito, e aí você sabe, espertinho ele, não? Ele também estava dizendo isso. Então é importante você ler com calma, ver as ideias que o autor apresenta e ver também se ele apresenta algumas ideias aí escondidas, ocultas, que é só de uma leitura com atenção você consegue identificar. A outra regrinha é mantenha o hábito de leitura. Mantenha o hábito de leitura. Aproveite para ler de tudo. De tudo. Leia sempre. Então, eu tenho muitos alunos que falam assim, eu leio uma vez por ano. Eu leio só os livros indicados pela escola. Não. Mantenha um hábito de leitura. Leia pelo menos aí 20, 30 minutos por dia. Olha, que eu estou falando isso bem pouquinho, hein? Bem pouquinho. Nós vivemos constantemente bombardeados de texto, então leia. Tenha esse hábito de leitura. Outra dica importante, e essa dica aqui eu tenho praticado bastante, eu gosto disso. Ler em voz alta. Eu leio como se eu estivesse apresentando para alguém. Porque dessa forma, quando eu estou apresentando para alguém, eu estou ensinando e também estou absorvendo essas informações. E além disso, quando você lê em voz alta, você percebe que você necessita respeitar a pontuação, você precisa dar uma entonação na sua voz. Então você começa a compreender o texto, você começa a fazer parte do texto. É importante ler em voz alta. Segunda, é variar os tipos de textos. Você precisa não somente, vou ler só artigo científico sobre a minha área, sobre a minha disciplina. Não, você vai ler sobre todas as outras disciplinas. Eu lembro de ter um amigo brincando uma vez que na infância hoje a gente leva o celular para ir ao banheiro. Antigamente a gente lia as composições químicas de um shampoo. A questão é, tem essa variedade de leitura. Porque quanto mais variedades de leitura você tiver,
mais criativo você será, mais compreensivo você será. Compreensivo no sentido de compreender o texto, tá? Você vai entender melhor, vai ampliar essa linha de compreensão do texto. Tá bom? Beleza? E a última dica do dia é: produza, escreva, escreva. Coloque em prática aquilo que você deu. Coloque em prática as regrinhas de leitura através dos resumos, através da retirada aí de ideias importantes. Então, através disso, você vai produzir os seus textos. E tudo vem através da prática. Então, tudo precisa ser praticado. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar até aqui, neste momento, até agora. Não sei nem porque eu olhei pro relógio. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu, falou, tchau!